Luísa Ana e meu sobrinho Diácono Richard, bem acompanhada para a glória de Deus. Amém, queridos? Tem alguém feliz com o Senhor nesta noite? Eu sempre gosto de vir aqui porque é uma igreja cristocêntrica, né? Que o povo adora em espírito e verdade. Quero louvar também a Deus, né? Pela vida da missionária Deise, que me convidou desde o ano passado, né? Deus abençoe sua vida. Amém? Poderosamente. Vamos para a leitura, queridos. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de número 18. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, queridos? Curva sua cabeça só por um minuto, por favor. Pai, agora é a tua hora, Senhor. Glorifica o teu nome no meio de nós. Eu peço, Deus, que o Senhor possa abrir os meus lábios para ministrar a tua santa igreja. Não me permita, Deus, que eu fale nada que venha de mim mesmo, mas que venha do teu Santo Espírito. Da mesma forma, Pai, eu peço que o Senhor passe agora em revista na nave da igreja, unja os ouvidos do teu povo, Senhor, para que nós não possamos ser apenas ouvintes dessa palavra, mas que nós possamos ser praticantes dela, Senhor. Meu Deus, eu prometo com toda a força do meu ser que eu te darei toda a honra e toda a glória por tudo, Deus, que o Senhor já fez nessa casa de oração e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nesta noite. Amém e amém. Sentai-vos, adorando o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, analisando e estudando sobre esse texto, eu costumo dizer que tenho dito no meu ministério que o momento atual ele não só pede, como também ele exige homens e mulheres que, mesmo diante de uma geração, escute o que eu vou dizer, uma geração imediatista, tem a turma dos apressadinhos e tem a turma dos autossuficientes. Então, o tempo atual, o momento atual, o qual nós vivemos dentro do âmbito igreja, exige que homens e mulheres encontrem tempo para se aperfeiçoar na leitura da palavra, na obediência dela e também em exercitar a oração e o jejum. Por que eu estou dizendo que o momento atual exige, não apenas pede, mas exige? Deus tem falado comigo sobre uma geração imediatista, uma geração que quer tudo no seu tempo e na sua hora, e também a geração dos autossuficientes, que quer tudo do seu jeito. E Deus nos reúne nesse encerramento de campanha e diz: você tem gastado tempo no seu quarto de oração? O momento exige que nós exercitemos a oração, não só a oração como a vigilância, porque a primeira ordem é vigiai e orai. Então nós precisamos exercitar, precisamos buscar sempre a Deus em favor da nossa família, igreja, do nosso ministério, da nossa chamada. E eu, igreja do Senhor, eu acredito piamente no poder da oração. Tem mais alguém comigo nesta noite? Eu acredito piamente no poder, porque não cai uma lágrima no chão antes de passar pelo trono da graça do céu. Eu vou repetir: não cairá uma lágrima de um santo quando ele exercita o poder, quando ele exercita a oração. Não
aquele ano esteja gerado um impacto no trono do céu. E eu perguntando e analisando, estudando, eu trouxe uma porção para você aqui que está em Apocalipse 5:8. Diz: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Observe a tecnologia. Tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias, eu vou repetir, cheias de incenso, vírgula, que são as orações dos santos. Em uma geração imediatista e autossuficiente, que a maioria despreza esse momento de oração, não entende o valor que ela tem para Deus. E quando eu me deporto, quando eu mergulho nesse texto de Apocalipse, eu posso ver o valor que ela é expressada a Deus. Ela é tão valorosa que, segundo o texto, a oração ela é colhida em taças. Ela é colhida de um modo especial. E é por ela, pela oração, que nós nos comunicamos a Deus. E através dela nós seremos respondidos. Por que, igreja? Porque as orações dos santos são tão preciosas que elas são colhidas de modo especial. Não sei se você está entendendo. É claro que nós estamos falando de uma taça simbólica, um termo figurativo, porque o livro de Apocalipse ele tem muitos símbolos e nem tudo se interpreta literalmente falando. Mas aqui a simbologia que nos é trazido é sobre as taças, que são colhidas em taças, que simbolizam o modo especial de Deus em escolher, em acolher, em ouvir as orações do santo com um cheiro suave nas narinas de Deus. O texto me diz que as orações dos santos, elas sobem como incenso, isto é, elas sobem como fumaça aromática, se eu posso dizer assim. Sobe aquele cheiro bom às narinas, porque é através da oração que nós nos comunicamos com Deus. Provérbios capítulo 8, verso 17, Salomão vai dizer algo incrível e extraordinário, que Deus diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, olha a certeza, me acharão. Vou repetir. Ele procura aqueles que o buscam. Ele ama aqueles que o amam. Deus se comunica conosco através de sua palavra, mas a igreja se comunica com Deus através da oração. É tão importante, é tão interessante o quesito oração, que no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, nós vamos encontrar um momento especial em que os discípulos de Jesus pedem algo a Jesus. E o que eu acho interessante é que a petição dos discípulos não é: Senhor, me ensina a pregar. Não é essa a petição dos discípulos. Quando a gente se deporta com a petição dos discípulos, a petição é: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. Já dizia o grande pregador Leonardo Ravelli, que eu gosto muito de citar ele, as colocações dele. Ele dizia: quem se torna ao pecado para de orar, mas quem se torna à oração para de pecar. Oh, glória a Deus. E aqui nós chegamos no texto base ao qual me foi proposto, Efésios capítulo 6, 18. Paulo, com muita eficácia, vai dizer, depois de apresentar as armaduras, que eu creio que já foi bem explanada aqui, e ele diz: orando em todo tempo. Se é para orar em todo tempo, eu entendo
entendendo que é em tempo bom e também em tempo ruim. Eu acho interessante que o texto continua: com toda oração e súplica. Súplica é clamor. Eu costumo dizer que o clamor é o grito dentro de uma oração. É um grito de socorro. Quando se parte para a súplica, quando nós partimos para o clamor, é alguém dizendo: Senhor, não dou conta mais, agora eu deporto a Ti. É alguém clamando. Clamor, o grito dentro de uma oração. Mas observe a terminologia que o texto está dizendo: orando em todo tempo, com toda oração, súplica, gritos, clamores, intensidade. Só que o texto que eu quero chamar a sua atenção aqui é: no Espírito. E aqui que eu quero entrar com uma mensagem. No Espírito. Queridos, a palavra grega aqui traduzida em orar em Espírito é a mesma palavra traduzida orar na esfera do Espírito. Orar na conexão ao Espírito. Eu vim dizer para alguém nesta noite que Deus está te convocando para ser deportado para uma esfera, para uma conexão, uma conexão que só será gerada aos íntimos. Cadê os íntimos dessa noite? Em uma certa conversa com o Espírito Santo ali no meu quarto de oração, eu me deportei com uma fala incrível do meu amado Senhor Jesus. Ele falava assim comigo, igreja do Senhor: filha, eu não tenho filhos favoritos, eu não tenho filhos prediletos, meus pastores. E eu disse: sim, Deus, como assim? O que o Senhor quer dizer? Ele disse: filha, não tenho favoritismo, porque a Bíblia diz que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Então aqui dentro não existem os queridinhos, aqui dentro não existem os melhores. Mas Deus falava assim comigo, igreja do Senhor: filha, não tenho filhos favoritos, mas eu paro tudo que eu faço na glória para ouvir o grito de um íntimo. E Deus falava para eu dizer para esta igreja: chegue lá e diga que eu estarei entregando projetos aos íntimos. Os íntimos irão mover um novo tempo, uma nova esfera dentro desse ministério. Você não entendeu a mensagem? Eu vou ter que repetir, porque tem gente aqui que não entendeu, que não entrou na esfera. Deus me trouxe aqui para dizer que é um ano de movimento, é um ano de uma nova conexão, é um ano de uma nova esfera. E Deus me disse assim aos líderes desse ministério: conte com os íntimos. Os íntimos que vão mover, que vão gerar. Porque Deus não entrega projetos incríveis a favorito, porque Deus não tem filho favorito. Mas Deus nesta noite está te lançando para uma nova esfera. Cadê a classe dos íntimos? Cadê aquele que vai mover o céu numa intimidade tal que vai esperar? Serão os íntimos que vão impactar essa geração. Serão os íntimos que vão perseverar até o fim dos tempos. Serão os íntimos que vão alcançar a coroa da justiça. Serão os íntimos. Cadê os íntimos nessa noite? Os íntimos vão mudar a esfera. Aleluia, mudar uma conexão do ministério. Os íntimos. Deus não trabalha mais do favoritismo, mas Deus gera através da intimidade. No Espírito, na esfera, em outro nível, na conexão dele. O que Paulo está querendo dizer nas entrelinhas? Orar no Espírito não se refere apenas a palavras que são ditas dentro de um quarto, mas orar em Espírito, orar na esfera do Espírito, significa orar. Olha isso que eu vou dizer, escute o que eu vou dizer, que Deus está aqui nesse lugar. Orar em Espírito significa orar de acordo com a liderança do mesmo.
esfera do Espírito. Deus está olhando para alguém nesta noite e está dizendo: quando você entender e entregar a liderança do seu projeto para minha liderança, a liderança dos seus planos para minha liderança, a liderança dos seus sonhos para minha liderança, você alcançará uma esfera, uma conexão, aleluia, tal. Aleluia. Levanta a mão assim, que eu estou sentindo Deus aqui. A liderança do Espírito irá invadir a tua casa. A liderança do Espírito irá invadir o teu ministério. A liderança do Espírito irá invadir a tua chamada, porque Deus está convocando os íntimos para uma chamada. Diga assim comigo, é outro nível. Diga: Deus está levando a igreja a outro nível, a uma conexão. Orar no Espírito é orar de acordo com a liderança do mesmo. É orar por coisas, escute o que eu vou dizer, que o Espírito nos leva a mencionar. Aquele momento que às vezes você nem sabe como falar, e Deus está dizendo: eu vou te conectar, eu vou te gerar, eu vou te levar a um território mais profundo na minha presença. Hoje no meu devocional eu estava ali estudando Salmo 91. Eu até lancei uma palavra ali no devocional do grupo. O Salmo 91 que todos conhecem, o versículo de número 1, ele diz o que, a igreja? Quem lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Mas eu acho interessante que habita, a palavra habita, no termo hebraico significa aquele que se aloja, aquele que se instala, a igreja do Senhor. Quem está me entendendo? Aleluia. E Deus fala bem assim comigo: filha, não são os visitantes que alcançarão nova esfera na minha presença, mas são os que se alojam, os que se instalam, os que moram. Não serão os visitantes. Tem um povo aí, gente, escute o que eu vou dizer, não fique brava comigo, não fique bravo comigo, mas tem um povo, pastor, que só faz visita. Tem um povo que é visitante, e Jesus está dizendo: para os visitantes não tem projetos grandes, mas para aquele que se aloja, que se instala, que permanece, eu entregarei segredos ocultos que você não sabe. E diante de tudo que nós estamos enfrentando, será que somos moradores ou apenas visitamos? Os visitantes só passam de vez em quando. Os visitantes só procuram o quarto de oração na hora do escape, mas o morador não. Aleluia. Se tem, aleluia, aleluia, se tem farinha na panela, ele busca. Se falta para ele permanece. Ah não, você não entendeu. Alabaçúria, o visitante não, é só quando aperta. Quem está me entendendo? O morador não, apertando ou não, ele está lá. Em bonança ou não, ele está lá. Na abundância ou não, ele está lá. No tempo bom, no tempo ruim, ele permanece lá. Deus vai te levar a uma outra esfera. Isso que o Espírito mandou liberar. Deus está levando a liderança desse ministério a outra esfera, e os projetos serão entregues aos íntimos. Eu vejo olhos descendo em cabeças, eu vejo chamadas sendo lideradas, eu vejo o Espírito mandando dizer: é um tempo novo, é um tempo de líderes serem levantados. Eu estou vendo óleo sendo derramado em cabeça, e Jesus diz assim: pastor Carlos Farias, só vou entregar projetos grandes aos íntimos, só permanecerão os íntimos, só ficarão os íntimos. Aleluia. Mas resposta de Deus. O mandai é súria, o mandai a súria que me rebelianda. Continuo vendo azeite sendo derramado, continuo vendo azeite sendo derramado. Há uma liderança sendo entregue ao Espírito. Coloca a liderança desse projeto na minha mão, diz o Pai, diz o Filho e diz o Espírito Santo. Porque orar em Espírito, aleluia, é entregar a liderança da minha vida no
Espírito. Oh meu Deus, eu sinto Deus aqui, igreja. E aí, estudando sobre o Salmo 91, eu sei que eu não estou fugindo, eu estou no tema, eu estou no texto, eu estou aqui no tema. Quando a gente vai para a palavra habitar, a palavra habitar significa aquele que permanece vivo. Alguém entendeu? Glória a Deus. Só vai habitar quem é vivo. Quem me entende? Aleluia. Só mora quem é vivo. Aquele que habita são os vivos, permanece vivo. Romanos capítulo 12, verso 1, que está escrito lá? Rogo-vos, pois irmãos, Paulo faz uma súplica, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis, quem está me entendendo? Aleluia. Os vossos corpos como sacrifício. Aleluia. Sabe o que Deus falou comigo no quarto da oração? Filha, mesmo ferida, se apresente viva. Só apresente-se viva, igreja. Se é para orar, ore com vivacidade. Se é para pregar, pregue com vivacidade. Se é para louvar, louve com vivacidade. Porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Oh glória! A minha igreja tem que se apresentar viva. Viva! Cadê os vivos? Só habita quem permanece vivo. Só se instala quem permanece vivo. Só vai viver os projetos de Deus quem permanece vivo. Olha para o final. Romanos capítulo 8, verso 11. O que diz lá? Quem lembra? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Gente, você pode entender que é texto incrível. Vou repetir. Se habita em vós o Espírito daquele que nada mais, nada menos ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você consegue entender a terminologia dessa frase? Aquele que habita em mim é o mesmo que tirou Jesus do sepulcro no terceiro dia. Aquele que habita em mim foi o mesmo que abriu o mar vermelho. Aquele que habita, que sala a basúria, esse mesmo Jesus, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Olha que fala incrível que Paulo vai dizer: vivificará o vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em vós. Aquele que é íntimo, ele é liderado pelo Espírito. É o Espírito que comanda por meio do seu Espírito que habita em nós. Quem habita dentro de você, igreja? Vamos lá, vamos mexer um pouquinho contigo correndo aqui. Faça uma pergunta para si mesmo: quem habita em mim? Quem habita dentro de você? Quem está me entendendo? Igreja, eu vim aqui lá do Valparaíso, na cidade do Céu Azul, para a cidade do Gama Leste, para essa igreja, para dizer que você precisa entender de forma plena como interagir com aquele que habita dentro de você. Ai meu Deus, que coisa linda! É Deus nos transformando, nos chamando, dizendo assim: olha, a minha igreja só vai viver coisa grande quando entender a plenitude de interagir com aquele que mora dentro de mim. Como que está esse relacionamento? O Espírito que habita em mim, igreja, que habita em você, que eu acabei de dizer, que é o mesmo Espírito que tirou Jesus do sepulcro. Esse Espírito, escuta, ele deseja, ele anseia, ele quer ter comunhão, ele quer ter intimidade com a igreja. Esse Espírito quer ter cumplicidade com a igreja. Então cadê você? Deus está olhando: ei, eu preciso que você me responda de uma forma, aleluia, positiva, a expectativa da minha liderança sobre você. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer?
expectativa dele interagir, porque ele quer interagir. O Espírito deseja a unidade, deseja a comunhão, deseja a intimidade. Então, como igreja do século XXI, diante de tantas coisas que nós estamos enfrentando, é Deus nos convidando a não interagir com o Instagram, não interagir com a internet, não interagir com o Facebook, mas uma igreja que interage com o Espírito no quarto de oração, viverá a liderança do mesmo. Devemos responder a essa expectativa de forma positiva. Olha para cá. Porque para se ter comunhão, escute, você sabe disso. Para se ter comunhão, eu preciso ter uma vida de... Olha como você está. Amém? Eu preciso ter uma vida, ou não, pastores? É uma vida, é constância, não é de vez em quando, sim ou não? Para ter comunhão, não tem como ter comunhão se não tiver uma vida de oração. Escuta o que eu vou dizer. Quem decide se mover no Espírito somos nós, não Deus. Ah não, você não entendeu, senão eu tinha dado glória se não estivesse pregando. Quem decide se mover somos nós. Porque ele já derramou o azeite, sim ou não? O fogo do altar terá continuamente, não se apagará, mas o sacerdote, o que ele tem que fazer? Acenderá a lenha nele todas as vezes. Ele já está disposto, ele já liberou algo extraordinário sobre a tua vida. Deus está dizendo que você precisa tomar posse e querer, decidir, se mover. Deus está olhando para alguém e está dizendo: chega dessa mornidão, chega de viver na mesmice, chega de se contentar com o raso. Eu quero te levar para o profundo na minha presença, mas é você que tem que sair dessa inércia e decidir se mover no Espírito. Eu decido me mover, não sei você. Eu decido me mover no Espírito. Eu decido outro nível na presença do Senhor. Se você fala em línguas, aleluia, se mova até a interpretação dela. Se você já interpreta, se mova para o dom de profecia. Deus está querendo te levar para uma outra esfera. Quem decide se mover sou eu. Ele já liberou um novo tempo, uma nova história. Ele já liberou as alabas. Ele olha para a viúva e diz: o que tu tens em casa, profeta? O que tu tens em casa? Não tenho nada, senão uma botija de azeite. Sabe o que está faltando no nosso meio, pastor Carlos? O azeite já foi liberado. Está faltando disponibilidade para buscar as vasilhas. Cadê os disponíveis? Cadê os disponíveis que vão sair do seu acomodismo e vão baixar lá a fúria e vão em busca de uma esfera maior na presença do Senhor? Quem decide se mover no Espírito somos nós. O azeite já foi disponível, o azeite já foi liberado. Está faltando disponibilidade no quarto de oração, está faltando disponibilidade no jejum, está faltando disponibilidade na leitura da palavra, está faltando disponibilidade em exercer a prática do jejum, está faltando disponibilidade. Mas Deus está nos gerando para um tempo de disposição. Deus está levando a gente para algo, aleluia. Deus manda eu repetir: outra esfera. Eu vim como profeta na sua vida, receba um outro nível. Oh glória, oh glória, a fúria, remandar a série, glória, remove a fúria. Os acomodados, ouçam a voz do Espírito, se movam, se disponibilize para um tempo novo. Oh glória, eu sinto a graça de Deus sendo liberada nesse altar. Recebe o que eu estou sentindo: um novo tempo, uma nova espera, uma nova conexão.
dificuldade, mesmo em adversidade, o Senhor me ensina, aleluia, o Senhor me ensina sobre intimidade, sobre disponibilidade. Está preso, se fosse outra pessoa diria, não vou pregar porque estou preso, não vou orar porque estou aprisionado. Mas não, ele decidiu mesmo em cadeias se mover na liderança do Espírito. Cadê os que decidiram nessa noite se mover? Deus te chamou para esse encerramento para dizer exatamente assim para você: treine o seu espírito para ouvir a única voz que é digna de te liderar. Vou repetir, aleluia. Eu vim aqui amando de Deus olhar para a igreja e dizer: treine o seu espírito para ouvir, olha para cá, para ouvir a única voz que tem o poder e a autoridade de me liderar. É a voz do meu Espírito. Oh, receba a única voz, receba o único meu Deus. Todo mundo vai correr nessa igreja aqui que eu não sei o poder de Deus. Deus me trouxe aqui para olhar para alguém que está na inércia. Chegou o tempo, chegou a hora de você ouvir a única voz. A voz que vai te liderar não é da depressão. A voz que vai te liderar não é do medo nem do fracasso. Oh glória, oh glória, oh glória. A voz que lidera a igreja não é a voz do esquema. A voz que lidera a igreja não é a voz do sistema. A voz que lidera a igreja é a voz daquele que é digno, o único que é digno de liderar a igreja, o Espírito Santo. Receba o que eu estou sentindo. Receba. Deus vai invadir a tua história. Há uma voz de comando. Há uma voz de comando. Há uma voz de liderança. A liderança do Espírito. Eu sigo Deus aqui. Vai ficando sobre os seus pés. Vai ficando sobre os seus pés. Vai ficando sobre os seus pés. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vim aqui dizer para alguém que a voz do fracasso não te libera, que a voz da decepção não te lidera, que a voz dos críticos não te lideram. Paulo está aprisionado, Paulo foi criticado, Paulo está preso. Efésios capítulo 3, verso 1 diz: eu sou prisioneiro de Cristo, mesmo aprisionado pelo sistema romano. Ele não dá honra da prisão a Nero, porque Paulo decidiu que a voz que lidera ele é a voz do Espírito. Cada ministério de louvor, pastor, Deus está te chamando para um novo nível, uma nova esfera na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar toda a igreja aqui que quer viver uma nova esfera na presença do Senhor. Vem aqui para frente, porque eu sinto algo aqui. Deus quer liberar algo. E que me ouve a sério, me diga, irmão. A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperarei. A gente tem que tomar posse, pastor Carlos, do que é liberado voltar. A igreja, não sei, parece que isso acontece lá no céu, mas não acontece aqui não. Sabe, pastores, é um povo que a gente está falando, a gente está gritando, a gente está pedindo: vem receber, vem receber. O povo fica na inércia. Ei, se apresente vivo, porque Deus olha para você nessa noite e vai vem mais pra cá, que eu não morro não. Corre pra cá, corre. Porque o Espírito não está deixando eu descer do altar, não sei porquê. O Espírito não deixou eu descer do altar. Vem mais pra frente, que eu preciso saber onde eu olho. E como é subir a Arábia. Deus te trouxe aqui para dizer que a partir de hoje a voz que te comanda é minha. O fracasso não te libera, a depressão não te libera, a decepção não te libera, a traição não te libera. Oh glória a Deus, as vozes dos críticos não te liberam, porque há uma voz sendo liberada, é uma voz de comando sobre a tua vida. Oh glória a sobre a sinto o que eu estou sentindo nesta noite. Há uma liderança sendo enviada do Espírito sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos.
Estou te tirando do campo da decepção, do território da tragédia. Noemi se levanta desse território. Tem pão na casa do pão. Moabe não vai mais dominar a tua história. Ah, Espírito do Deus, Ruth capítulo 1, verso 6, se eu não me engano, é isso que Deus mandou te dizer. Depois de 10 anos, Noemi sendo liderada por um campo de tragédia, Noemi sendo liderada por uma história de morte, de fracasso, ela decidiu, o texto diz: então se levantou Noemi e voltou para casa de onde ela nunca deveria ter saído, porque ela ouviu falar que o Deus dela tinha visitado a casa do pão. A palavra que Deus mandou liberar para você é esta: se mova, se levante da terra da tragédia. A terra da tragédia te liderou até o glória. A terra de Moabe arrancou os filhos de Noemi. A terra de Moabe arrancou a vida totalmente de Noemi. Roubou o esposo, a terra de Moabe. Mas Jesus está dizendo nesta noite que a liderança do Espírito está te convocando, te impulsionando, te deportando para a casa do pão. Meu Deus, alguém está sentindo o que eu estou sentindo? Há uma liderança do Espírito, receba o que eu estou sentindo. Deus está te movendo para um território de pão, de casa, de novidade. A terra da tragédia não libera mais teu território. A terra do fracasso, a palavra de derrota, a palavra de maldição, está recebendo a voz de comando.
Deus me mostra uma cadeira sendo movida e outra sendo colocada. Espírito do Deus vivo, Deus está dizendo: eu ando de vestimenta nova, de sapato novo, de anel novo, porque eu estou te deportando para um território de espera maior, meu Deus, de conexão maior, meu Deus. Eu sinto Deus aqui, que todo impedimento, que toda barreira física, emocional e espiritual, como é que te prendiu de alguma forma, receba a liderança do Espírito. Oh, e a sala adore, 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 adore. Eu já vou entregar o microfone, mas vamos adorar só mais um pouquinho. Adore, adore, adore. Cante. Quem entendeu? Eu gostei da frase, eu vou repetir. A causa que levou Paulo preso não lhe roubou a liderança do Espírito da vida de Paulo. Amém, igreja? Mesmo aprisionado, você ainda pode se prostrar diante não da causa, mas diante do teu Deus, que vai liberar esta causa. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Receba essa presença do Senhor. Que haja cura sendo liberada sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, sobre o teu espírito. Que a liderança do Espírito movimente o teu projeto